Uma pergunta que muitas pessoas fazem, até polêmica, é se japonês é racista, preconceituoso, xenofóbico e tudo mais. Quero contar minha experiência com japoneses e tentar desmitificar essa ideia de que japonês é preconceituoso. Primeiro de tudo, japoneses eles são reservados, eles são calados e eles vivem num país onde a maioria das pessoas são parecidas. Então, quando um estrangeiro está no Japão com uma cultura totalmente diferente, eles vão ser notados pelos japoneses. Os japoneses vão olhar para vocês. Vão olhar, vão ficar curiosos, vão ficar com medo, vão ficar de tudo quanto é jeito. Então, eles vão olhar. Mas essa olhação, essas pessoas olhando para você, não significa que eles estão com ódio, ou com preconceito, ou com coisa do tipo. Não, ao contrário. Os japoneses, eles amam estrangeiros. Mas calma aí, calma aí. Infelizmente, existe sim preconceito no Japão, xenofobia, racismo, como existe em qualquer lugar do mundo. E o japonês ainda parece ser mais forte ainda, porque ele costuma levar o trem ao extremo. Só que o preconceito ele acontece entre eles mesmos, não é porque você é estrangeiro. Então, os japoneses eles são bem um pouco fechados socialmente, eles têm seus problemas sociais e eles têm uma questão de hierarquia e coisa do tipo. Então, o japonês ele vai ter certos problemas para lidar com eles mesmos, ainda mais com estrangeiros. Principalmente se você é um peão de fábrica. Agora, se você é um peão de fábrica, mora no Japão, ou até mesmo descendente de japonês, você vai se deparar com situações humilhantes, vergonhosas desses japoneses idosos de fábrica aí, porque eles são com a cabeça mais fechada, com mente mais fechada, e eles acham que os estrangeiros estão tomando os empregos dele, coisa do tipo. Então, você com certeza vai sofrer de algum tipo de preconceito, principalmente se você trabalhar em fábrica. Mas veja bem, não é só porque você está em fábrica ou porque você está roubando emprego nem nada do tipo. O cara trabalha, faz horas extras todo dia, 12 horas por dia, trabalha igual um condenado, estressado, com raiva, nervoso. Então é muito mais provável de você passar uma raiva com esse tipo de pessoa, que essa pessoa tá lá sofrendo na vida lá junto com você. Então é muito mais fácil ela ficar com raiva e te ofender do que, por exemplo, um japonês que trabalha num lugar mais de boa, num lugar tranquilo, sabe? Japonês na rua, turista, assim, viajando, assim, encontra o estrangeiro, conversa, ajuda e tudo mais. É muito mais diferente disso, entendeu? É uma situação totalmente diferente. Uma coisa que eu percebi na minha vivência é que os japoneses do Brasil são bem diferentes dos japoneses do Japão. Então, às vezes, você vê um japonês no Brasil, vê que ele não conversa muito, que ele não quer muita amizade, que ele é meio rabugento, meio preconceituoso. É porque os japoneses no Brasil sofreram muito mesmo na Segunda Guerra Mundial, naquela década lá, depois do nazismo lá. Os japoneses eles foram muito perseguidos aqui no Brasil. Aconteceu muita coisa escrota aqui, se você for pesquisar, que os brasileiros fizeram com os japoneses. Então, os brasileiros foram muito mais violentos, muito mais racistas com os japoneses aqui no Brasil. E isso acabou passando, assim, para esses japoneses descendentes que moram no Brasil. Então, eles são mais fechados, eles são mais na deles, eles são piores do que os japoneses do Japão, em alguns, né? Eu não tô querendo generalizar. Eu acho essa questão de você julgar um japonês como racista ou preconceituoso algo absurdo. Por quê? Porque você tá pegando um número muito pequeno de uma manada muito grande. Então, suponhamos que tem um preconceituoso para cada 1.000, 10.000 ou 100.000 japoneses. É um número muito pequeno. Aí a pessoa fala, japonês é preconceituoso por causa de um entre 1.000, 2.000, 10.000, 20.000. Um número muito grande. É igual o povo falar do suicídio no Japão. Japonês gosta de se matar. 23 pessoas, ou até menos, hoje está na faixa de 18. 18 pessoas a cada 100.000 japoneses se mata. E você vem falar que japonês gosta de se matar? Que japonês gosta de suicidar? Que o suicídio no Japão é alto? O Japão não está nem entre os 10 países com maior número de suicídio hoje em dia. Já teve um índice alto de 30 pessoas a cada 100.000, mas mesmo assim é um número baixo. O japonês já teve no topo do ranking já há muitos anos atrás, 30 anos atrás, mas é um número muito baixo. A mesma coisa é o preconceito. Você não pode tentar generalizar, colocar o japonês como uma pessoa preconceituosa ou racista só por causa de uma experiência ou outra. Eu tive experiências maravilhosas com japoneses. Eu nunca fui tão bem tratado no Japão. É claro que eu não morei lá por um longo tempo, eu não presenciei situações vergonhosas, humilhantes, mas eu vivo no Brasil e eu presencio isso aqui no Brasil também. Não importa o lugar que você tá, você vai sofrer preconceito. Não por cor, mas por gosto, por tudo, você pode sofrer algum tipo de preconceito. O brasileiro ele tá mais acostumado com brincadeira, com coisa do tipo.
Mas pro japonês, certas brincadeiras são muito mais ofensivas do que o que você acha que ele tá te ofendendo. Então você tem que pensar um pouco fora da caixa, tentar parar de pensar que japonês é preconceituoso ou coisa do tipo. Tem japonês preconceituoso, tem. Os de fábrica são ainda piores. No Japão tem uma coisa muito grande com hierarquia, mas os japoneses eles são muito educados, são amorosos, apesar de não parecer. Se você tiver amizade com o japonês, você vai ver quanto essa amizade realmente é verdadeira. Diferente de umas amizades que a gente encontra aqui no Brasil, umas amizades falsas, amigo que gosta de subir na gente, tem muito aqui nesse Brasil, né? Infelizmente. No Japão você vai ver que você pode confiar nos japoneses, que você tem amigos de verdade, tem pessoas boas, mas tem aquele problema social sim, você vai ter dificuldade de comunicar com alguns japoneses, muitos japoneses não gostam de se expressar, são fechados, e isso pode causar uma ideia de que a pessoa não gosta de você, de que a pessoa é preconceituosa e tudo mais. Eu tenho até uma história muito interessante aqui de um amigo meu, o Roberto Pedraça. Quando ele era criança, jovem no Japão, ele sofria muito bullying no colégio, muito mesmo, porque ele ficou com um ódio muito grande dos japoneses. Ele ficou com um ódio muito grande e ele voltou pro Brasil com 18 anos. Só que depois de ficar um tempo no Brasil, ele viu que a coisa não é diferente, que o Brasil é muito pior que o Japão em muitos aspectos. E ele resolveu voltar pro Japão e ele mudou a mentalidade dele. Ele mudou essa ideia de que todo japonês é preconceituoso, de que todo japonês é racista, que é mau. E agora ele é praticamente um japonês, né, em sentido de respeito, ele é uma pessoa comunicativa, ele chega assim nos onsen, nos lugares, assim, conversa com as pessoas e tudo mais, conversa com os japoneses e tudo mais, os japoneses acham bom, e a gente vivenciou tanta experiência boa no Japão, experiência de que o tanto que o japonês ele tá disposto a te ajudar a fazer as coisas sem precisão, sem ser obrigação dele, ele faz as coisas, ele não tem má vontade igual muitos brasileiros têm. Ele faz as coisas de forma muito boa, assim, sabe? Então eu acho que essa ideia de que achar que o japonês ele é racista, preconceituoso, é muito generalizada. É muito generalizada. Tem sim, você vai passar por algumas situações humilhantes, e principalmente porque você é estrangeiro num país diferente. Então não importa se você está em Portugal, se você está na Europa, ou se você está na Argentina, nos Estados Unidos. Estados Unidos é considerado o país mais racista do mundo. É considerado o país mais racista do mundo. E os brasileiros amam os Estados Unidos. Você vê, todo brasileiro que eu conheço, eu quero morar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é bom demais. Aí quando a gente fala do Japão, Japão é preconceituoso, racista. Sendo que os Estados Unidos é ranqueado, é considerado mundialmente o país mais racista do mundo. Os Estados Unidos. E ninguém fala, ninguém comenta, ninguém tá nem aí pra isso. Agora gosta de meter a faca no Japão. Infelizmente, isso acontece muito mesmo. Eu fico decepcionado com um brasileiro que gosta de falar mal do Japão. Tudo bem que ele sofreu situações humilhantes, sofreu regime no colégio, sofreu não sei o quê. Eu sofri regime no Brasil. Eu sofri bullying no colégio, pra quem não sabe que regime é bullying, né? Eu sofri bullying no colégio do Brasil. Eu larguei a escola, não só por causa disso, né? Desculpa também de não querer estudar. Eu larguei a escola no ensino médio. Eu sofro preconceito entre meus próprios amigos, porque por causa dos meus gostos diferentes. Aí você vem dizer que japonês é preconceituoso, é muita generalização. É muito exagero. É muita coisa ruim pra você pensar. Existe japonês preconceituoso? Você pode odiar o racismo, você pode odiar o preconceito. Se você conhecer um japonês que é racista, preconceituoso, você pode sim odiar, ficar com raiva dele, apesar de essa não ser a melhor solução. Mas você não pode ficar com ódio, raiva, nem criar na sua cabeça uma visão de todos os japoneses em geral. Porque os japoneses não são assim. Existem milhares de tipos de japoneses. E como eu falei, pode ter um número muito grande de preconceito no Japão. Pode ter 10 preconceituosos a cada 100 mil habitantes, 20 preconceituosos a cada 100 mil habitantes. Pode ter até 1000 japoneses preconceituosos a cada 100 mil habitantes. O que não tem, é muito longe disso. Pode ter até isso. Ainda vai ter 90 mil japoneses tranquilo, de boa, perfeito para você fazer amizade, para você ter umas experiências legais e tudo mais. Então é isso que você tem que ter na sua cabeça. Você não pode taxar um país como preconceituoso. Nenhum país do mundo você pode taxar como preconceituoso. Nem os Estados Unidos, que as pessoas tanto amam. Apesar de o racismo lá ser muito grande, não tem por que você pensar isso, achar isso. Os japoneses são diferentes, então você vai sentir uma diferença. Mas se você acha o japonês preconceituoso, quem tá sendo preconceituoso é você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa minha
desabafo aqui sobre o preconceito no Japão, que eu fico com raiva disso. Eu tenho muitos artigos que falam sobre isso aqui na descrição, se você quiser ler, tá na descrição o link. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seus comentários, compartilhe. Muito obrigado e até a próxima.